Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 199 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. E a pergunta que foi feita por Kardec aos espíritos foi a seguinte: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta que os espíritos deram a Kardec foi a seguinte: a curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devia terminar. E sua morte, também não rara, constitui provação ou expiação para os pais. E nessa mesma questão existe uma pergunta A que foi feita: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E a resposta foi a seguinte: recomeça-se uma outra existência. Kardec fez um comentário a respeito dessa questão. Ele disse o seguinte: se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-lhe ela, sua sorte ficaria decidida para a eternidade. Qual seria o mérito da metade do gênero humano que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo é que se podem queixar. Forçoso é o homem que tem o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Alguns, não a que parecem, trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo ou para o assassínio. Não obstante os bons exemplos que todos os lados lhe dão, a lei civil absorve de seus crimes porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco não foram progredidos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são
atingidos pela justiça de Deus. Então, gente, a gente sabe que a criança, quando ela reencarna, ela já é um espírito antigo, né? Ela já traz consigo débitos e acertos de vidas passadas. Cada um de nós, cada espírito, tem a sua programação de acordo com a sua necessidade, daquilo que precisa para o seu desenvolvimento e crescimento e evolução. A desencarnação na infância é uma programação necessária para os espíritos que têm débitos específicos e vão resgatar esses débitos de acordo com a sua necessidade. Esse resgate, ele pode ser porque esse espírito desencarnou em vidas anteriores através do suicídio. Ou esse espírito pode ter lesado demais o seu perispírito e daí precisa passar por uma curta reencarnação. Porque através dessa curta reencarnação ele vai conseguir energia, né? Vai precisar de energia para repor o seu corpo perispiritual, né? Ele vai precisar dessa energia, da ajuda dessa energia para reconstituir o seu corpo, para que com a reconstituição do seu perispírito, do seu corpo perispiritual, em uma futura reencarnação, ele possa vir novamente em condições melhores para poder ter uma boa oportunidade e um bom aproveitamento numa nova reencarnação. Quer dizer, são várias as questões do desencarne na infância, né? Para que se ocorra esse desencarne na infância. Para nós, a desencarnação na infância pode ser precoce, mas para a lei divina ela não é, né? Ela é necessária, até porque Deus é justo. Às vezes também um espírito superior, ele vem em um corpo e desencarna, né? No corpo de uma criança, ocorre essa desencarnação na infância, mas não porque esse espírito superior precisa, né? Não por causa de suas necessidades, né? Mas sim para ajudar e auxiliar os pais dessa criança, que vão passar por esse momento de dor, por esse momento de perda, por esse momento de sofrimento, e com isso levar esses pais a uma reflexão, levarem esses pais a um aprendizado, para com que eles, né, cresçam, para que eles evoluam, né? Ou seja, tudo na vida tem um porquê e tem uma razão de ser. Obviamente que essa criança, né, esse espírito que desencarnou, ele volta para o mundo espiritual, né? Ele fica por lá ou ele volta novamente numa futura reencarnação. E isso vai depender da sua necessidade, do seu progresso, enfim, dos seus ajustes, né? Daquilo que for necessário para o seu crescimento e o seu ajuste espiritual. E aí, Miramês também traz um comentário sobre essa questão. Ele diz o seguinte: a curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de salvar. Aquilo que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como caso mais fácil, um espírito que somente deve dias ou meses e mesmo anos para conquistar a sua alforria da terra e passar a pertencer a esferas superiores e elevadas, servindo também para as provações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato,
que abala os seus sentimentos. O nada se perde. Cabe nesses acontecimentos para que tudo haja transformação em lições valiosas na universidade de Deus. Não nos preocupemos com a curta ou longa duração das existências na Terra, com muita saúde dos povos ou enfermidades em suas contas. Estamos passando por meios de diversos despertamentos das qualidades, de vários despertamentos das qualidades espirituais, e somente recebemos o que Deus determinar, como sendo o melhor sempre. Procuremos sempre estudar as mensagens espirituais, que elas nos falam muito das leis espirituais, da bondade e da misericórdia de Deus. Nessa conscientização, passaremos a amá-lo acima de todas as coisas e depois compreendê-lo, amando o próximo, e que essa nossa continuação seja plena. Somos todos irmãos inseparáveis, e o que fazemos com ele, por ele, estamos fazendo por nós mesmos. Então, fica aí a reflexão da questão 199 do Livro dos Espíritos, do que está lá no capítulo 4, né? Do mundo espírita ou do mundo dos espíritas, da pluralidade das existências. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.